Capítulo 06 Servinho, Javalizinho, Ursinho, 2. Van Senpai olhou para os órgãos que haviam sido dispostos e fez uma careta. Eles concordaram em nos deixar a vesícula biliar, não é? Disse ele. Mau também não estava contente. Vamos lá buscar o que eles têm agora mesmo? A vesícula biliar do urso era o ingrediente para a bile de urso. Aliás, Mau poderia dizer que o urso era dissecado principalmente para se obter essa parte. Mau, por que você precisaria de uma faca para retirar a vesícula biliar? Perguntou ele. Mau escondeu rapidamente a pequena faca de dissecção. Estávamos falando sobre hospedagem, não é? Disse ele em seguida. Sim, parece que eles providenciaram 2 quartos para nós, um grande e um pequeno, ela respondeu. Embora não tivessem ideia de como seriam os aposentos, provavelmente não lhes mostrariam os estábulos, considerando a quantia que os médicos da corte entregaram aos caçadores como indenização. Por mais que eu quisesse que começássemos agora mesmo, a dissecção vem primeiro, disse ele. Não podemos ir agora? Perguntou ela. Não podemos. Van Senpai prosseguiu identificando as entranhas enquanto dava explicações aos médicos juniores da corte. Yao, pálido, estudava as partes dos órgãos com os olhos marejados. É melhor desistir se não for para você. Não fazer isso era uma fraqueza de Yao, mas também era sua força. Talvez o que Changsha lhe dissera anteriormente a tivesse impressionado bastante, visto que Yao havia retornado para a casa de sua família. E por falar em Changsha, com licença, isso pode ser comido mais tarde, perguntou o aluno mais novo, olhando para as entranhas do urso. Quando as vísceras não estão frescas, têm um cheiro forte e não podem ser consumidas, respondeu Mau. As sobrancelhas de Changsha se franziram em decepção. Nem mesmo com gengibre? É porque não sabemos o que os ursos selvagens comeram, disse Mau, honestamente. Aparentemente, cabelos humanos já haviam sido descobertos em um urso dissecado anteriormente. Isso pode ser bastante desagradável. Changsha tinha nervos de aço. Não admira que ela tenha sido chamada. Antes que Mau pudesse se juntar aos outros médicos da corte nas dissecações, ela se deparou com vários problemas. O maior deles era a falta de precedentes. Por outro lado, agora que havia um precedente, provavelmente seria fácil para Changsha participar. Quando terminaram de examinar os órgãos do urso, processaram as partes úteis. Havia a bile do urso, um medicamento derivado de ursos, mas suas outras partes também tinham utilidades. Será que eles poderiam nos dar um pouco de gordura de urso? Disse o médico do tribunal com mãos relativamente experientes. Ele não era novato nisso, tendo participado várias vezes antes. Não tínhamos combinado nada para obter gordura, mas por que você está perguntando? Perguntou Van Senpai. Não é nada demais. Só ouvi dizer que aplicar isso no cabelo ajuda no crescimento capilar. Sério? Van Senpai também estava interessado. Parece que, quando as pessoas passam de certa idade, acabam se tornando criaturas preocupadas com o cabelo. Mau jogou água na pedra depois de terem lidado com as vísceras. Ela esfregou o sangue espalhado enquanto enxaguava. Estava tão frio que seus dedos estavam dormentes. Eca! Yao e Changsha fizeram o mesmo, esfregando as mãos com palha. As mãos de Yao estavam rachadas. Não importava o quanto elas hidratasse, suas mãos inevitavelmente ficariam assim se elas lavasse todos os dias. Vocês também, lavem-se direito, disse Van Senpai aos novos médicos da corte. Eles se juntaram a eles. Entre eles, alguns permaneceram sentados, ainda se sentindo mal, e alguns se recusaram a trabalhar, afirmando que a limpeza não era trabalho para médicos do tribunal. Yao, irritada, estava prestes a repreender aqueles que não estavam se lavando, mas Mau lhe deu um tapa no ombro. Não vamos fazer isso, disse Mau. Por que não? Perguntou Yao. Van Senpai não é cega. Yao olhou para Van Senpai. Como estava ali para ensinar, observava cada detalhe. Certamente, buscava as qualidades de um médico da corte, mas aqueles que não cumprissem as tarefas designadas seriam descartados. Será que não pensavam que isso afetaria suas perspectivas de carreira? Então, qual seria a opinião dela sobre Yao? Poderíamos dizer que ela não tinha aptidão para dissecações, mas será que ela reconheceria sua determinação em continuar apesar disso? As qualidades eram importantes, mas a atitude de confrontar as fraquezas era ainda mais. Caso contrário, acabariam com inúteis como Tianyu. Iremos para a aldeia assim que terminarmos a limpeza, anunciou Van Senpai.
Mau Mau esfregou as mãos dormentes enquanto soltava um suspiro. Por favor, façam uso desta casa. O caçador os guiou até uma casa desocupada. Estava em boas condições, parecendo ser a casa de um aldeão que havia partido recentemente. Havia 4 cômodos, então havia bastante espaço para eles. Não há roupa de cama suficiente, então, por favor, use-a como achar melhor. Foram-lhes fornecidas peles de animais. Provavelmente era muito melhor do que dormir no chão de terra pontiaguda. Mau Mau olhou feio para a caçadora enquanto cutucava Van Van Senpai. Van Van Senpai, entendendo a mensagem, aproximou-se do caçador. Agradeço pelos quartos, mas gostaria de conversar sobre o fato de você ter levado partes de órgãos de urso que diferiam do que havíamos combinado. Esse seria meu primo mais novo, não eu. O quê? Van Van Senpai fez uma expressão de surpresa. Mau Mau também ficou surpresa. Não era ele o caçador que havia levado a carne de urso agora há pouco? Somos todos parentes nesta aldeia. Eu e meu primo somos parecidos, então frequentemente nos confundem. Desculpe, vocês realmente se parecem muito. Van Van Senpai se desculpou sinceramente. Acontece que ele não era o caçador de antes, mas sim outro aldeão. Mas eles realmente se parecem muito. Deixando Mau Mau de lado, que não era boa em memorizar rostos, até Van Van Senpai ficou confuso. Pensando bem, a pessoa a quem confiamos a organização da nossa hospedagem também se parecia muito conosco. A aldeia não era muito aberta, então pode ser que todos fossem parentes próximos e tivessem rostos semelhantes. Temos comida se você quiser, disse o aldeão. Uma porção proporcional ao número de pessoas aqui, por favor. Seria ótimo se vocês pudessem aumentar um pouco as porções. Van Van Senpai entregou ao aldeão um saquinho de moedas. Entendi. E, por favor, não ande por aí à noite. Se você for atacado por um animal, ninguém poderá te salvar, disse o aldeão e saiu da casa. Esfriou, disse Yao. Vamos acender uma fogueira? Mau Mau olhou para a pilha de lenha no chão de terra batida. Será que os antigos donos pretendiam voltar? Havia também móveis esquecidos. Xanxa prontamente trouxe um acendedor de fogo, então Mau Mau preparou a palha. Vou buscar água. Yao encontrou uma tarefa que podia fazer sozinha, pegar um balde e sair. Que gesto atencioso do Van Van Senpai ir silenciosamente com ela, pensou Mau Mau. Outras pessoas arrumaram a lenha, procuraram lugares para sentar que não fossem suficientes, ou simplesmente não fizeram nada e ficaram à toa. Pouco tempo depois, a comida foi trazida. Era uma sopa feita com legumes e carne de urso, acompanhada de um mingau de milho. As pessoas se dividiram em 2 grupos quanto ao sabor simples e reconfortante, de acordo com suas preferências. É um pouco sem graça. Acho que assim está perfeito. Mas tenho sal. Você quer um pouco? Sim, eu sei. Aliás, o bolso do seu peito tem tudo, né? Me dê um pouco também, por favor. Eu também. Só o mingau já me basta. Como esperado, a carne fede muito. Se ao menos eu tivesse trazido gengibre comigo. O jantar chegou ao fim em meio a diversas conversas. Mau Mau, Yao e Xanxa decidiram dormir juntas no quarto menor. Embora apertado, havia uma cama grande o suficiente para 2 pessoas. Peles suficientes para uma pessoa foram estendidas no chão. Vou dormir no chão, disse Mau Mau. Não, eu irei, disse Xanxa. Disse Yao. Mau Mau sugeriu que ela dormisse no chão, já que não se importava, mas Xanxa considerou isso inaceitável por ser uma aluna mais nova. Há peles, então não se preocupe com isso, disse Mau Mau. Igualmente para você, disse Xanxa. Disse Yao. Para Yao, a jovem protegida, isso estava fora de questão, então Mau Mau e Xanxa continuaram sua discussão. Eu posso dormir no chão, disse Yao. Yao-san, não precisa se preocupar com isso, disse Mau Mau. Sim, foi o que ela disse, respondeu Xanxa. Mas, 2 pessoas devem dormir na cama, certo? O que aconteceria se Em descobrisse isso? Disse Yao. Mau Mau e Xanxa trocaram olhares. Desculpe, mas posso dormir no chão, disse Yao. Desculpe, disse Mau Mau. Essa foi a consequência de ponderar entre dormir na mesma cama que a jovem ou fazê-la dormir no chão. Qualquer uma das opções acarretaria ira, mas compartilhar a cama com ela colocaria suas vidas em perigo. Sim, vou dormir no chão.
Yao estava estranhamente orgulhosa disso.